Cremos que Deus tem coisas lindas para fazer através de nós e em nós. Quem acredita que Deus tem coisas lindas que ainda não foi feita na sua vida, diz amém. Quem crê que tem muito para fazer para Deus, diz amém. Às vezes nós esperamos muito de Deus e estamos poucos dispostos a oferecer o nosso muito para Deus. Mas é oferecendo o nosso muito para Deus que nós teremos o infinitamente mais de Deus. Amém? Pode ser que esse muito que você tem a oferecer para Deus, você pense assim, é muita coisa, será que eu vou conseguir? Será que Deus está exigindo muito de mim? Será que eu preciso? Querido, apenas vá para o Senhor, deixe que Deus faça o milagre que você precisa, deixe Ele usar você. Uma das coisas que eu creio é que Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. E nós somos desafiados a confiar inteiramente no Senhor e a depender totalmente dEle em todos os momentos da nossa vida. E eu quero dizer que às vezes confiar em Deus, na sua bênção, confiar no seu milagre, não é tão fácil, mas é necessário. E não é fácil porque nós custamos entregar, nós custamos depender totalmente dEle. Não é porque para Ele é difícil alguma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas para Deus são possíveis. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós. E é por isso que eu quero, diante de desafios, diante de situações, diante de problemas, diante de coisas que se agigantam à nossa volta, que eu quero trabalhar um tema que eu acredito seja relevante nesse tempo. Nós estamos vivendo dias e eu não canso de falar, porque eu sei, eu preciso chamar a sua atenção para os desafios que nós temos na nossa vida. Eu preciso chamar a sua atenção, você que está em casa, para os desafios que você tem na sua vida diária. Para os desafios que nós temos na nossa vida diária. Eu fico pensando, Tairone, nos desafios que você tem como missionário. E alguns desafios não são fáceis. Depender de Deus, Tairone, em algumas situações, parece que, e eu falei isso uma vez, não é que parece, a nossa fé é posta à prova todo dia. Mas todo dia nós precisamos de um milagre de Deus. Todo dia nós precisamos de uma intervenção divina. Todo dia nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus a cada dia que amanhece. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu preciso que elas se renovem na minha vida a cada manhã. Eu preciso disso. E quase como salmista, quando amanhece, pode agradecer a Deus e dizer, eu me deitei, eu dormi, e eu acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, eu dependo do Senhor em todos os momentos da minha vida. Quando eu me deito, quando eu me levanto, para onde eu for, eu preciso de Deus operando na minha vida. E eu quero dizer que todos nós que estamos aqui, sem Deus não somos nada, não podemos nos mover. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não pode se mover. Nós dependemos de Deus para existir. É Ele que nos dá. Você sabe que eu acredito, esse vírus ataca principalmente os pulmões.
O desespero é quando falta oxigênio no contaminado, na pessoa que foi contaminada. Tem que ficar medindo saturação todo o tempo, porque isso mede a oxigenação do pulmão, como é que está o pulmão, como é que está a oxigenação no sangue, ou seja, como que isso está mandando ar para os pulmões e como o organismo está reagindo à frente a esse vírus. Eu acredito que há um espírito de morte agindo através desse vírus. E nós precisamos desesperadamente do milagre de Deus nos livrando desse espírito de morte. Nós precisamos desesperadamente de Deus soprando o fôlego de sua vida em nós. A cada manhã, Senhor, obrigado. A cada manhã, Senhor, obrigado. A cada manhã, obrigado, Senhor. A Tua graça veio sobre mim, a Tua graça se renovou sobre mim. Senhor, eu estou vivendo mais um milagre, aleluia. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Tá? O tema da palavra de Deus que nós vamos compartilhar hoje é transformando crises em milagres. Diga comigo bem alto, você que está aqui, diga transformando crise em milagres. Como isso é possível? Como eu posso transformar meus dias de crises em milagres? Como isso é possível? Algumas pessoas estão vivendo num nível de crise tão intensa, e tudo o que eles querem é saber o segredo. Como, pastor, eu posso transformar as minhas crises, os meus dias de crise, as minhas situações de crises em milagres? Eu tenho aqui, é lógico, o milagre é totalmente divino, é totalmente do céu, é totalmente de Deus. Mas cabe a mim e a você, de alguma forma, buscar viver isso em Deus. Alcançar as misericórdias de Deus de tal forma que esses milagres venham se evidenciar na nossa vida. Então sim, nós podemos fazer alguma coisa, e é isso que eu quero aplicar hoje com você, na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus junto com você. Eu quero ir a Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3, eu quero ler a partir do 13. É muito longo o texto, então eu não vou ler todo ele, eu vou ler só do 13 até o 28. E para um culto um pouco mais reduzido, com transmissão online, parece ser um tempo tomado grande, mas eu preciso fazer isso. Diz o texto assim: então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não fizerdes, olha isso, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado,
o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, de sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Eu gosto disso aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens. Quem pode dizer amém? Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse: bendito, eu quero encerrar nesse versículo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem outro Deus. Meu Deus. Transformando crises em milagres. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que às vezes a crise surge quando menos esperamos. A crise pode vir na sua vida quando você menos espera. Um acidente pode acontecer na sua vida quando você menos espera. E você pode estar em uma situação onde você desesperadamente precise de uma intervenção divina. Eu quero perguntar aqui, em que estágio você se encontra agora? Como você está vivendo agora? Você precisa de um milagre de Deus na sua vida? Você precisa de uma intervenção divina? Você que está aqui está precisando de uma ação de Deus em alguma área da sua vida, alguma área que você perdeu o controle, alguma área que você realmente não consegue encontrar uma solução aparente. Você precisa que algo seja construído ou seja feito por Deus, mesmo que do nada, porque Deus pode trazer à existência o que não existe. Deus pode fazer do nada. Ele continua criando, Ele continua fazendo coisas novas. Meus irmãos, se nós pudéssemos ver
o que Deus faz de todo dia de coisas novas, não poderíamos descrever. Mas a verdade é que nós precisamos de um milagre de Deus todos os dias. Agora, em que estágio você está? Em que situação você se encontra? E você que está em casa, talvez agora doente, talvez agora acamado, ou talvez vivendo uma situação, mas eu quero perguntar, em que estágio você se encontra? Precisa de um milagre? Precisa de uma intervenção divina? Antes de continuar, eu quero orar com você. Quero colocar sua vida na presença de Deus e pedir para que Deus, nessa noite, tenha misericórdia de nós e opere o milagre que nós precisamos. Você precisa de uma ação de Deus na sua vida, você que está aqui. Você precisa de uma intervenção de Deus na sua casa, na sua vida. Você crê que Deus pode agir? Você crê que o milagre pode acontecer quando você menos espera? Quem está presente aqui, estenda as suas mãos que eu quero orar. Deus, eu não sei qual a condição. Eu não sei aonde esses teus filhos que estão aqui estão precisando de um milagre. Eu não sei em que situação eles se encontram. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o assentar e o levantar de cada um. O Senhor conhece os desafios que cada um tem em sua vida. E eu quero agora orar em o nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, e pedir que o Senhor opere nesta noite. Deus, eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o Senhor venha, eu oro para que o Senhor faça o milagre, eu oro agora em nome de Jesus. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor pode fazer, e oro para que essa intervenção divina chegue. Senhor, e essa palavra que ela venha, Senhor, impactar vidas, que ela venha transformar vidas, que ela venha gerar milagres, fé na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Aquelas pessoas que estão em casa, eu oro em o nome de Jesus. Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Eu oro para que os meus lábios sejam tocados pelo teu fogo. Eu oro para que o Senhor venha usar a minha vida nesta noite. Traz as palavras certas, Senhor. Sopra as palavras certas, para que possa ser gerada a vida, Senhor. Porque não pode ser apenas palavras. E eu oro no nome de Jesus. Amém? É certo que a crise chega quando a gente menos espera. É certo que a crise pode chegar quando a gente menos espera. A doença chega quando menos esperamos. Alguns desafios nós temos para ser superados na nossa vida e a gente nem esperava por eles. Daqui a pouco eles estão à nossa frente, eles estão acontecendo. Sim, porque a vida é cheia de acontecimentos diários. E a gente supera uma situação aqui, quando a gente menos espera, tem outra coisa para ser superada lá na frente. Às vezes a gente nem sabe o que nos espera amanhã, mas pode acontecer uma grande crise. Pode vir um grande desafio para você ter que superar. Você sabe, eu estava vendo um vídeo e me chamou a atenção. E foi exatamente vendo um vídeo como esse que eu pensei na palavra de hoje. E realmente eu entendo que a crise pode acontecer quando a gente menos espera. E a situação, eu imagino daquele piloto, eu vi algumas afirmações dentro do próprio vídeo que me chamou a atenção. Um dos chefes de equipe disse: nós não podemos fazer nada, somos só espectadores. Sabe que parece que em algumas situações realmente nós estamos vulneráveis. E a vida nossa, na nossa vida, algumas situações não são diferentes. Às vezes nós temos que admitir que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira
não há o que fazer a não ser esperar milagre de Deus, um agir de Deus. Ser totalmente dependentes de Deus. Isso me chama a atenção. E aí eu vou para o texto de Daniel, no capítulo 3. Eu vejo mesmo a situação acontecendo. Essa situação com esse piloto aconteceu agora, época de Covid, 2020. Agora vamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel. 3 homens. Ensina princípios aqui impressionantes a respeito de como nós podemos viver milagres em meio à crise. Eu acredito que nenhuma figura é melhor do que essa do fogo para representar situações complicadas que a gente tem que superar. Alguns estão vivendo como se estivessem realmente numa fornalha, no meio de um fogo, precisando de uma intervenção divina. Então Sadraque, Mesaque e Abednego aqui me apontam algumas coisas que eu preciso ter e viver para viver milagres. Primeiro, versículo 17, do capítulo 3, a palavra de Deus diz: se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. A primeira coisa que eu aprendo aqui com esses 3 homens é que eles aplicaram a sua fé, depositaram a sua fé no poder de Deus, nas promessas de Deus, no poder que Deus tinha de interferir naquela situação, naquele momento. Eles se aplicaram, eles se agarraram a essa fé. É como Jesus afirmando logo, algum tempo depois, que tudo é possível ao que crer. É quando, por exemplo, ele chega na casa de um homem, amigo seu, chamado Lázaro, que já estava morto, sepultado há alguns dias. E a irmã dele, desesperada, dizia para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chega para ele e fala assim: ei, para Deus não há caso perdido. Quem pode dizer amém? Eu quero dizer que na sua causa, Deus jamais perderia qualquer coisa que você colocasse nas mãos dele para ele resolver. Para Deus não há caso perdido, e ele fala isso para aquela mulher. Ele fala isso para Marta, ele fala isso para Maria, as 2 irmãs de Lázaro. Ei, se você crer, você verá a glória de Deus. Independente do quadro, independente da situação, se você se agarrar à fé, você vai ver a glória de Deus se revelar. Sim, nós podemos viver vitórias, nós podemos viver milagres dia a dia, mesmo que a gente esteja vivendo uma crise. E a arma que Ele nos deu é a fé. E nós precisamos nos apegar a ela. Nós precisamos estar certo disso, mesmo que a ameaça seja gigante, mesmo que a ameaça seja grande. E esses 3 homens foram desafiados naquele dia. O próprio rei, não foi por qualquer pessoa, foi pelo homem mais temido da época, foi pelo homem mais poderoso da época, foi para o homem que tinha poder sobre o exército mais poderoso da época. E a ameaça era simples: se você... Aliás, ele já chegou perguntando assim: é verdade, ó Sadraque, é verdade, Mesaque, é verdade, Abednego, que vocês
não adoram os meus deuses. É verdade isso. É como se ele, Nabucodonosor, não acreditasse. É como se ele, Nabucodonosor, quisesse ouvir da boca deles. E ele, Nabucodonosor, chegou e disse: olha, se isso é verdade, eu vou mandar aquecer uma fornalha e vou jogar vocês lá dentro. Eu não vou mandar aquecer a fornalha como de costume. Eu vou mandar aquecer esta fornalha 7 vezes mais. Eu vou aumentar o valor ou o calor das chamas 7 vezes mais. Mas eu vou dar uma oportunidade para vocês. Eu vou pedir para tocar de novo os instrumentos. E quando vocês ouvirem, vocês têm que se prostrar. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego vêm com essa resposta para Nabucodonosor. Olha o que eles dizem. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Nós não necessitamos, qualquer um sabe disso aqui na província, qualquer um sabe disso aqui na Babilônia, que eu, meus 2 amigos, ou seja, que nós não adoramos outro Deus, nós não depositamos a nossa fé em outro Deus, nós não buscamos a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. É notório isso. É por isso que nós estamos aqui sendo confrontados agora, sendo julgados agora. Mas quanto à ameaça que você fez de nos lançar na fornalha de fogo, fique sabendo, ó rei, olha aí que resposta incrível, que mostra a fé desses 3 homens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará. Ele tem o poder de livrar. Ele tem o poder de agir em qualquer situação. Para Deus não há caso perdido. Para Deus não há algo que seja demasiadamente difícil. Ele pode intervir em qualquer coisa. Sim, Ele, o Deus que nós servimos, está acima dos teus deuses. Nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar, nós não vamos depositar a nossa fé em qualquer outro Deus, em qualquer outra coisa que não seja o Deus de Israel. Ei. E eles dizem: o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos adorar. Há um princípio aqui lindo demais. Nós adoramos a Deus. Por pequenas coisas. Agora esses 3 homens, eles ficam firmados na palavra, eles ficam firmados em quem Deus é. Então eu quero aqui dizer para você, se você quiser viver milagres em meio à crise, você precisa aplicar a fé agora.
nas circunstâncias, na situação que você está vivendo, a sua fé precisa ser aplicada em Deus, depositada em Deus. Quer Ele livre ou não? Quer Ele faça o que você quer ou não? Sim, porque nós somos como que meninos mimados. Se Deus não fizer o que a gente quer, nós nos rebelamos, nós nos revoltamos, nós nos magoamos, nós reclamamos. É isso que a gente geralmente faz. Eu sei que o milagre depende só de Deus, querido. Como o rapaz falou lá naquele vídeo que a gente colocou, não há o que fazer, somos só espectadores, porque como? Que poder a gente tem para intervir numa situação de crise como essa? Era isso que ele estava querendo dizer, somos vulneráveis, não tem o que fazer. Daqui a pouco ele se rende e diz, é milagre. Já deu a hora? Meu Deus, é sério? Eu precisava de um fundo musical para mais meia hora. Vamos lá. Você sabe que, sim, Deus está pronto para agir na nossa vida. E muitas vezes Ele não age porque, por muitas vezes, nós recuamos na nossa fé. Se nós quisermos viver milagres, nós temos que sim, depositar a nossa fé nele. Eu quero ir ao versículo 12 do capítulo 3. E eu quero nesse versículo também extrair um princípio aqui para você ver milagres. Olha o que diz aqui no 12. A homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não fizeram causa dos teus deuses. Os teus deuses eles não servem e nem adoram a imagem de ouro que você levantou. Você sabe o que os acusadores desses três homens estavam querendo dizer a Nabucodonosor? Esses três homens, eles só oram a Deus, eles só buscam a Deus, eles se consagram-se apenas a Deus, eles só se dedicam a Deus de Israel, ao Deus deles. Eles não fazem causa de outros deuses. Então aqui há um princípio legal, um princípio profundo para você viver milagres. Se você está em crise, precisando viver milagres, então gere em oração as mudanças que você quer ver acontecer na sua vida. Gere na presença de Deus, em oração. Clame, busque. Porque se você gerar em oração, buscar na presença de Deus aquilo que você precisa, com certeza você vai receber um sim de Deus. Os céus vão se abrir e você vai ver os céus se manifestar na terra de forma surpreendente, como você ainda não experimentou. Clama a mim e respondeste-ei, ele diz em Jeremias 33:3. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes, ocultas. Ou seja, coisas grandes que você ainda não provou, ocultas que ainda não foi ou não foram reveladas. Clama a mim, ora a mim, busca a mim, e você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Clama a mim. Então, se você quiser transformar uma crise em milagre, gere isso em oração, gere na presença de Deus. Sabe o que acontece? Eu imagino que não só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também Daniel, aqueles três homens, você sabe o que eles estavam fazendo na presença de Deus? Orando na Babilônia para a transformação daquela cidade. O que eles queriam era ver toda a Babilônia, Nabucodonosor, prostrado aos pés do Rei dos Reis,
dos senhores, do Deus de Israel. Você sabe o que acontece com Nabucodonosor? Depois do milagre, ele escreve um edito, um edital, e ele diz: ei, que em toda a província, que em toda a Babilônia, todos adorem, todos se prostrem, todos temam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles geraram a transformação através da oração. Meu Deus. Meu Deus, que o tempo aqui é meio... Tem algumas coisas aqui que eu queria... Talvez eu ministre uma segunda parte dessa palavra. Você sabe por quê? Porque eu acho que nós precisamos aprender outro princípio. Eu tenho que ministrar isso aqui em outro momento. Mas você sabia que sua atitude, a atitude que você vai ter diante de uma situação de crise, a sua atitude, seu comportamento, uma mudança, mesmo que talvez pequena ou momentânea, pode gerar uma mudança radical no processo? Vídeo de número 2. Agora, nós vamos ter que talvez ficar só atento aqui. Pode apagar tudo de novo. Quem está em casa, assista esse vídeo com calma. Deixa agora o meu microfone aberto, porque eu praticamente vou narrar isso. Veja só, isso também me chamou muito a atenção. Vai pausando para mim na medida que eu for falando, por favor. Está vendo ali? É um motoboy chegando. Pode ir. Ele está entregando aqui comida. Ele está fazendo serviço de delivery. Ali você vai ver um pai com uma criança catando comida no lixo. Há uma blitz ali. Ó. Ó, ele chega, o motoboy, para entregar numa casa vizinha o pedido. O guarda pede a documentação, o documento da moto. Percebe que tem alguma coisa errada com a documentação. Ele está explicando que precisa. Ele trabalha, ele depende daquilo, ele veio para entregar comida. Mas o guarda é irredutível. Aí o guarda resolve tomar a moto dele, guinchar a moto. Isso aconteceu no Equador, querido. Quando ele, dá pausa aí, quando ele vê que a moto foi sendo rebocada, ele pega e vai entregar a comida na casa, e aí ele recebe um banho de água de alguém que está lavando o carro lá na frente. O cara vai com um balde assim, para jogar água, pega nele a água. Quer ver? Pode soltar o vídeo. Todo molhado. Agora ele vai lá bater na casa para entregar a comida. Talvez a mulher, sabendo ou vendo tudo aquilo, rejeita, diz que não quer mais. E aí ele fica desesperado. Ele começa a reclamar, ele começa a queixar, ele vê a moto dele sendo tomada. Ele vê, tomou um banho de água fria agora, de água suja. Agora a mulher não quer mais a comida. E aí ele vê um pai, ele vê uma pessoa se aproximando dele agora, ó. É o pai da criança. O pai da criança chega e vê a situação, mas vê que ele tem comida. E está pedindo comida para a criança. Mas ele diz, não quero, não vou dar. O pai fica desesperado, porque a criança está com fome. E ele fica ali do outro lado, reclamando, talvez dizendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Só estou conjecturando aqui. Mas para um pouco, reflete, pensa, olha para a situação do pai, olha para a situação da criança e se aproxima. E por um momento, muda a atitude. Vai lá, pega a comida que ele ia entregar e vai lá e dá para o pai alimentar a criança. Olha que a coisa começa a mudar. A mulher está vendo, quem lavou o carro está vendo. A mulher viu aquela atitude dele, correu para lá,
e disse assim, ó, está aqui o dinheiro, eu vou pagar a comida. Me perdoe, me desculpe, eu fiz alguma coisa que não devia fazer, mudou a circunstância. Dá o dinheiro para ele. Os guardas já viram aqui do outro lado a atitude dele. Olhando, se emocionaram também com a atitude. Chama ele de volta e entrega a moto que ia ser rebocada. Uma crise inesperada, uma situação inesperada, mas uma atitude, um comportamento, uma mudança de atitude gerou aqui também uma mudança no quadro que ele estava vivendo. Agora ele vai para casa, vai trabalhar de volta. O pai agora tem comida para a criança. E aí ainda me parece que recebe mais uma ajuda da dona da casa. Pode voltar para mim aqui. Eu aprendi um princípio. Atitudes geram milagres. Mudança de atitude. Você sabe o que a gente precisa fazer? Vencer a nossa passividade. Nós precisamos ser proativos. Nós precisamos realmente entender. Nós precisamos mudar. Tem áreas na nossa vida que nós precisamos mudar. Eu estou num caminho que realmente está me levando ao fracasso. Eu estou num caminho que realmente vai me levar ao buraco. Eu sei que esse caminho aqui não é um caminho que Deus gerou para mim, preparou para mim. Então eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso entender o que Deus quer com isso. Eu preciso entender. Você sabe que eu vejo, se aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego só reclamassem. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que essa ameaça? Por que esse confronto? Por que agora essa ameaça de ser jogado na fornalha? Por que Deus permitiu essas correntes? Por que Deus permitiu toda essa situação difícil, de crise, de desespero? Ei, você já imaginou se eles só reclamassem? Mas não foi isso que eles fizeram. Se submeteram a Deus e falaram, olha, nós vamos continuar sendo firmes, fiéis à presença de Deus. E aí, os três foram amarrados. O texto diz que eles foram amarrados. Os soldados mais fortes da Babilônia, que Nabucodonosor tinha as mãos, pegaram os três e jogaram do alto, no meio do fogo. E só pelo fato deles irem lá para jogar os três, esses homens morreram. Mas os três caíram lá. Daqui a pouco ele tem uma visão, Nabucodonosor, daqueles homens, agora não mais amarrados, não mais atados. Eles estavam passeando no meio do fogo. Meu Deus. O que eu quero dizer para você, eu sei que as crises trazem dores quase insuportáveis, situações difíceis para a gente superar e vencer. Eu sei que a vida às vezes traz situações difíceis, mas nós temos um Deus que está agindo em nosso favor. Ei, nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós temos um Deus que pode agir. Ele é o Deus do impossível. E aí nós vemos dois vídeos agora atuais, duas situações só para mostrar. Algumas pessoas dizem, três homens passeando no meio do fogo, andando no meio do fogo e saindo livres dele. Se eu não ver com os meus olhos, eu não vou crer. Talvez um vídeo como esse, de Fórmula 1 de 2020, para mostrar que Deus tem o controle. Posso abrir os olhos. Talvez você que está aí sem saber para onde ir, o que fazer.
talvez com atitudes erradas. Com esse segundo vídeo pode aprender alguma coisa e dizer: ei, uma mudança de atitude pode mudar uma situação de crise. Ei, com esses 3 homens nós aprendemos que a fé em Deus, colocada em Deus, depositada em Deus. Ei, com esses 3 homens nós aprendemos que nós precisamos vencer a passividade, que nós precisamos ser proativos, que nós precisamos estar firmes nele, Deus, e não recuar, desistir, por pior que sejam os problemas, possa despertar, possa gerar vida em nós. Eu não sei como você está em casa, eu não sei como você está aqui, eu não sei quais são as suas crises, eu não sei quais são os seus desesperos, eu não sei quais portas você está batendo agora para que elas se abram na sua vida. A única coisa que eu sei é que se essas portas estão fechadas agora, Deus tem a chave. E a Bíblia diz que quando Ele abre, ninguém fecha. Eu só sei que a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Isso eu sei. Eu sei que Deus está acima do coronavírus. Eu sei que Deus está acima de toda a depressão social. Eu sei que Deus está acima de toda doença. Eu sei que Deus está acima de todo problema espiritual, de todo demônio, de todo ataque maligno. A Bíblia diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas asas. E debaixo das suas asas nós encontramos plena segurança. É isso que eu sei. Você sabe que eu sei que Ele me ama o suficiente para intervir na minha história. Eu sei que Ele ama você o suficiente para intervir na sua história. Eu sei que Ele pode transformar a sua crise em milagres. Eu faço live com o pastor Helda terça e quinta-feira. E quantas pessoas oram e dizem, e pedem: nós precisamos de um milagre, precisamos de uma intervenção divina. E nós falamos, nós somos profetas nessa geração, no meio da crise, para profetizar realmente o favor de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Sabe por quê? Nós cremos. Eu quero orar com vocês. Já tenho algumas pessoas aqui. Eu não sei quais são suas crises, não sei quais são suas dores, não sei quais são suas frustrações, eu não sei quais são os desafios que você tem na sua vida, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que está presente aqui, que tem o poder de mudar a sua situação. Eu sei que há um Deus que tem o poder de operar o milagre que você precisa. Convido você também para vir à frente. Você que está em casa. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu sei qual é o tamanho do meu Deus. E eu quero declarar na sua vida, agora o agir de Deus, o poder de Deus em ação, fazendo milagre, operando o milagre que você precisa, na medida que você precisa. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Deus, eu não conheço, eu não sei a história, eu não sei das dores, dos desafios da vida desses teus filhos. Mas uma coisa eu sei, que tudo o Senhor sabe, que nada foge aos teus olhos. O Senhor nos conhece desde quando nos levantamos ou quando dormimos. O Senhor conhece o nosso profundo, o Senhor conhece o nosso escondido. Eu sei que em tuas mãos está todo o poder, está todo o efetuar. E eu oro agora para que o Senhor esteja operando na vida de cada um desses teus filhos. Eu oro por quem está em casa. Eu oro para que o Senhor os toque, opere milagres na vida deles que eles estão precisando agora. Eu declaro o agir de Deus na sua casa, na sua vida agora, em um nome